CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, hoje é dia da segunda parte do nosso quiz. Nós fizemos um quiz a respeito aí do que os nossos ouvintes estavam a par sobre celular, WhatsApp, redes sociais, e agora a gente continua falando sobre Smart TVs e outras tecnologias. Exatamente. Saber se eles estão espertos realmente, se eles estão acompanhando todas as dicas do Gilberto Sudré. Então você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar agora quais são as perguntas que a gente vai fazer para você. No caso, Gilberto Sudré preparou para você testar seus conhecimentos. E aí você vai lá no nosso WhatsApp, o 992994297, e responde o que você acha, se é mito ou se é verdade. Vamos começar com a primeira. Gilberto Sudré, se me permite, eu já faço a primeira. Vamos lá. Smart TVs conectadas à internet podem ser infectadas por vírus? Sim ou não? O que você acha, verdade ou mito? Responde lá no 992994297. Aproveita também e responde essas outras perguntinhas. Gilberto, vai lá, qual é a próxima? Vamos lá, a próxima é o roteador sem fio, aquele access point, roteador sem fio que a gente usa para acesso à internet. Deve ser instalado no local mais central da residência ou não faz diferença nenhuma? Né? Então, e aí? Segunda pergunta. A terceira, a aba de navegação anônima nos torna realmente anônimos na internet? Boa pergunta. E aí, sim ou não? Eu sei que tem um monte de gente que adora abrir uma aba anônima, achando que vai ficar invisível. Será que fica mesmo? Mito ou verdade? E a próxima? Sim. Os computadores da Apple são imunes a vírus? Então não seria necessário usar antivírus em computadores da Apple? Ou smartphones da Apple também? Fica aí a pergunta. Muita gente acha que Apple não precisa de antivírus. Precisa ou não? Manda pra cá. E a última, ao vender meu computador, basta eu formatar o disco para evitar que o comprador tenha acesso aos meus dados ou eu preciso ter algum cuidado maior? Isso aí. Né, Gilberto? E aí, Boas gente, perguntas. verdade? Excelentes perguntas. Perguntas do dia a dia. Que você tá acostumado. Verdade ou mentira? Smart TV ligada à internet, está sujeita a vírus? Sim ou não? Roteador sem fio deve ser instalado no local mais central da casa ou em outro ponto? A aba de navegação anônima realmente te deixa anônimo? Os computadores da Apple são imunes a vírus? Sim ou não? Se eu vender meu computador e formatar, tá bom ou eu preciso ter mais algum cuidado para o comprador não ter acesso aos dados que estavam lá? Vai mandando para cá sua resposta, 992994297, a gente espera você. E enquanto isso, enquanto você vai respondendo e mandando, a gente vai para alguns dos assuntos dessa semana, né, Gilberto? Vamos lá. Bom, primeiro assunto, um assunto bem interessante. Quem dirige tem dificuldade de fazer baliza, né? Ou seja, fazer aquele estacionar o carro, né, na vaga correta ou não, raspar lá o pneu no meio-fio, por exemplo. Exatamente, né? Bom, um engenheiro brasileiro, né, chamado Sérgio Miranda, criou um aplicativo chamado Baliza Fácil. É um aplicativo, na verdade está na fase final de desenvolvimento, em que ele tem um sensor que você coloca na capinha do parafuso do pneu, né? E ele, através do aplicativo, através de comandos de voz, começa a informar você ou ajudar você a fazer a baliza, né? Exatamente, né? Nesse sentido. Então, uma ideia bem interessante. Era uma startup, né? Ele tem uma startup, foi investido por aceleradoras de empresa com grana para isso. Parece que funciona realmente bastante bem. Está na fase final de desenvolvimento para ser colocado no mercado. O custo desse sensor mais o aplicativo vai ficar em torno do mesmo custo que seria um sensor esse sensor de estacionamento, né? De batida atrás no para-choque, né? Traseiro ou dianteiro. Então, uma ideia bem interessante, chamada Baliza Fácil. Daqui a pouquinho vai estar disponível no mercado aí para venda, né? Vamos aí poder testar. Não deixa de ser também um sensor, né? Exatamente, só que é um sensor só que você coloca no parafuso da roda e aí, a partir daí ele mapeia a distância do carro e aí consegue te dar uma ajuda de como é que faz a baliza do automóvel, né? Para isso. Legal. Boa dica. Muito bom. Bom, o próximo é até interessante também, porque remete aos tempos passados aqui. Novas lentes de contato com olhar biônico. Exatamente. Uma fabricante, né, chamada Mojovision desenvolveu uma lente de contato que ela tem uma pequena tela, né, dentro da lente de contato. Então, e ela comunica via
uma comunicação sem fio, tem uma pequena bateria que dura um dia, né, que fica alojada também na lente de contato, no canto, e essa tela consegue apresentar informações que vêm, por exemplo, do celular ou que vêm do computador. Então você vai conseguir enxergar num pequeno canto, né, dessa lente de contato, talvez uma informação de uma agenda, uma informação do horário, uma informação de uma localização ou um nome de uma pessoa, de um contato, sobre isso aqui, né? Esse produto já está também em fase final de desenvolvimento, né, e praticamente daqui a pouco vai estar no mercado também em relação a isso. Isso remete àqueles filmes antigos, né, de o homem de 6 milhões de dólares, a né, mulher biônica, só que, isso. gente, isso só vai lembrar quem A gente era criança, né, Gilberto? Eu não me lembro disso exatamente. Na verdade, me contaram essa história. Te contaram, né? Você ficou sabendo. Mas a gente não precisa ir muito longe também, não, porque a gente tem vários filmes de espiões hoje em dia que eles usam lente, que aparece quem é a pessoa, a que distância, reconhece um monte de coisa, né? Tem até um episódio do Black Mirror que tem as pessoas têm essa visão, conseguem identificar as pessoas que passam por ela na rua, inclusive. Bem interessante. Então, ou seja, uma tecnologia que saiu diretamente dos filmes de ficção científica para a nossa realidade também, nesse caso aqui. E vem mais por aí, né? Porque agora, só um pulo, já vem as atualizações dessas novas tecnologias também. Né? O terceiro assunto, o Brasil é o terceiro país do mundo em uso de aplicativos, Exatamente. Gilberto. O Brasil passou a ter uma média de 3 horas e 45 minutos diária, o brasileiro, né? Consumir 3 horas e 45 minutos do seu dia usando aplicativos. Essa é a média de uma última pesquisa que foi feita. Isso é um índice 35% maior do que 2017. Então, de 2017 até 2018, crescemos 35% no uso de aplicativos dos nossos celulares, chegando à média de 3 horas e 45 minutos, uma média diária disso, né? Fomos ultrapassados pela China, onde as pessoas chegam a ficar 4 horas por dia usando os aplicativos do ambiente. E na Indonésia, que tem um uso diário de 4 horas e 40 minutos. Bastante, né? Bastante coisa. Então, nessa é uma questão legal. O download de aplicativos anual no Brasil aumentou 45% nos últimos 3 anos. Saiu de 140 bilhões para chegar a 204 bilhões de dólares. O aumento no Brasil foi um pouco menor, 40%, né, atingindo 5 bilhões de downloads de aplicativos para todos os smartphones brasileiros no ano de 2019. Né? Isso entre pagos e gratuitos? Isso, entre pagos e gratuitos, todos chegaram nisso. Né? E aí é interessante que também uma última informação, o Brasil chegou, também estamos na terceira posição de crescimento no tempo gasto no uso de aplicativos de compras na internet via smartphone. Então o brasileiro realmente adotou a compra, né, online, principalmente de dispositivos móveis, como uma área normal dele de procurar suas compras no dia a dia. É mais seguro comprar pelo celular ou pelo computador? Isso é muito relativo. Hoje o celular melhorou bastante, e principalmente se for aplicativos da própria loja, né? Isso tem uma característica mais segura, inclusive, do que usar um navegador, que pode ter algum tipo de infecção parecida em relação a isso. O aplicativo da loja, quando bem desenvolvido, ele é mais seguro até do que o próprio navegador em relação a isso. Então, eu vejo que o brasileiro realmente adotou como sua casa a internet, principalmente com o uso dos dispositivos móveis, né, para isso. Não é à toa que o brasileiro ele tem uma média de mais de uma linha telefônica habilitada por habitante. A gente tem uma média a última vez estatística que eu tinha visto era 1.2 linhas de telefones habilitadas por habitante aqui pro brasileiro, né? Vamos chamar assim. Quer dizer, é como se uma pessoa a gente sabe de uma pessoa que tem mais de 2 telefones. Exatamente. Né? Então assim, uma boa parte da população tem duas linhas habilitadas. 2 linhas habilitadas no seu nome. Mesmo que não use as duas, né? Pode ser que um parente use, mas de qualquer forma. Exatamente. A média está essa. Bom, vamos só reforçar aqui também as perguntinhas, já temos respostas, tá, Gilberto? A pergunta do nosso quiz, o que você acha? Tá certo, tá errado, é verdade, é mentira, é mito, é verdade? Smart TV conectada à internet pode ser infectada por vírus? Manda pra gente sua resposta no 992994297. A segunda pergunta, roteador sem fio, onde deve ser instalado? No centro da casa ou em outro lugar? O que é melhor para ele pegar e para poder atender a sua família? A aba de navegação anônima te deixa realmente anônimo?
Computadores da Apple são imunes a vírus? A gente pode computador e celular também? Celular Juntar também, os dois, né? exatamente. Computador e celular da Apple são imunes a vírus ou eles podem ser infectados? Verdade ou mentira? Ao vender seu computador, só formatar basta ou você acha que precisa de algum cuidado especial? Vai mandando sua resposta. Já tem aqui a participação do Ricardo, dizendo que TV conectada à internet pode sim ser infectada, tá certo? Olha só, Ricardo, normalmente as televisões hoje de Smart TVs, elas têm como base o sistema operacional Linux, né? Então, hoje pelo menos não tem nenhum registro de infecção de aparelhos de Smart TV com o vírus. O que acontece é que elas são vulneráveis a ataques através da internet. Então, se alguém tem uma Smart TV conectada diretamente à internet, pode acontecer, e aí não é vírus exatamente, mas pode acontecer que uma certa vulnerabilidade da TV permita, por exemplo, que um atacante consiga capturar a câmera, quando alguns Smart TVs têm câmera, né? Possa capturar imagens da câmera da Smart TV, né? Ou aí vai ver você dentro TV, de casa. Exatamente. Ou algumas Smart TVs têm comando de voz também. Então, um atacante conseguiria, através da internet, capturar esse microfone. Agora, infectar a TV para que ela comece a fazer coisas estranhas, né, ou pare de funcionar muitas vezes, pelo menos a gente não tem registro ainda, porque basicamente todos os sistemas operacionais que são utilizados nas Smart TVs de qualquer marca, Samsung, LG e tal, são Linux, exatamente. Então ela pode sim ser atacada, mas não infectada por vírus. Exatamente. Ok. Temos também aqui a Renata dizendo que o roteador sem fio, pelo menos o dela, está instalado no meio da casa, assim, no meio da sala. Isso aí, exatamente. O ideal, né, para você ter uma cobertura homogênea na sua casa, no seu escritório, é que o access point, ou roteador, seja instalado no ponto mais central da casa e, se possível, num local alto. Isso vai melhorar bastante o alcance, né, e a cobertura do sinal de Wi-Fi de toda a casa. Para isso aí. Bom, temos mais 3 perguntas aqui. A aba de navegação deixa você anônima, deixa realmente você anônimo ou não. Computadores da Apple são imunes, computadores e celulares são imunes a vírus ou não. E você vender seu computador, se fizer só uma formatação, já basta ou precisa de mais algum detalhe? Manda a sua resposta para a gente, 992994297. Sobre o Wi-Fi, o João também está aqui perguntando para você o seguinte: se a casa tiver 2 andares, como é que faz? Então, essa é uma boa pergunta, João. O que acontece? A laje, né, como ela tem concreto e ferro, né? Ela dificulta bastante a passagem do Wi-Fi, né, da onda do eletromagnetismo, da onda de Wi-Fi, de um andar para o outro. Então, nesse caso, o ideal é que você tenha 2 access points. Um no andar superior, para atender o andar de cima, e o outro access point para atender o andar de baixo, né? Ou seja, tentar usar um access point num andar no outro é bem complicado. Assim, o sinal normalmente chega bastante fraco, né, para o outro andar. Olha, eu tenho aqui o João dizendo que computador da Apple e celular não está imune a vírus não, pode pegar também. Muito bem, exatamente. Tanto computadores da Apple quanto os smartphones, eles hoje já têm uma quantidade relativamente interessante ou grande de vírus que foram desenvolvidos para essa plataforma. Então, nem o iPhone, nem MacBooks ou computadores da Apple são imunes a vírus e precisam, então, exatamente ter um antivírus instalado. Outra pergunta aqui, repetidor de sinal em tomada, funciona mesmo? Funciona, né? É uma boa alternativa quando você tem um access point que, por exemplo, não consegue ser instalado no centro da residência ou do escritório, tem que ser colocado num extremo, e o outro extremo da casa ou do escritório não pega bem o sinal de Wi-Fi, você pode, nesse intervalo entre, né, um extremo e outro, colocar um roteador na tomada para que ele reforce o sinal e o sinal chegue mais longe nessa situação. Só observa o padrão do roteador, ou seja, se é 2.4 GB ou 5 GHz, e tem que ser compatível com o repetidor também. Olha, o Rogério não está respondendo a pergunta não, mas ele disse que ele vendeu o notebook dele e só formatou. Está perguntando se ele está correndo algum risco. Infelizmente está, viu, Rogério? O que acontece? Você apenas formatar o disco, né, as informações basicamente continuam lá. A única coisa que você fez foi apagar o nome dos arquivos que estavam lá, mas o conteúdo dos arquivos continua gravado no HD. E aí, com algumas ferramentas de uso até não muito sofisticado, é possível recuperar os dados que estavam lá. No caso, se você vai vender ou doar um equipamento que tenha um disco rígido, que tenha informações pessoais suas, o ideal é usar ferramentas de wipe, chamado, né? Que são ferramentas que sobreescrevem os dados
né, dos dados que estão gravados no HD. Então, na verdade, ele não vai apagar só o nome dos arquivos, ele vai passar em todos os locais onde os arquivos estão armazenados e gravar informação aleatória por cima. Com isso você destrói, né, e aí dificulta bastante a chance de alguém recuperar os seus dados. O Ralf está perguntando, e se eu trocar o HD por um SSD? Então, o SSD é uma questão interessante, porque o SSD ele trabalha de uma forma diferente do HD. Quando você apaga um arquivo num HD convencional, o arquivo continua lá. Na verdade, só foi apagado o nome do arquivo, o arquivo continua lá com o seu conteúdo. No SSD, ele tem um processo de que o SSD vem limpando, né, as áreas que estão teoricamente livres. Então, não teria esse problema. Se você, por exemplo, apagar um arquivo no SSD e deixar ele ligado, né, simplesmente ligado, a própria controladora do SSD vai limpar e deixar em branco aquela área do arquivo que você apagou. Então, no caso do SSD é mais seguro e tem menos chance de captura de informações apagadas. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra que a gente fazia a desfragmentação de disco? Exatamente. Hoje não é mais necessário porque os sistemas operacionais eles ficaram mais comportados. Então, ele tenta manter os arquivos no mesmo local. O que acontece com a desfragmentação? O que é a fragmentação? Aqui o arquivo, em você gravar e apagar vários arquivos no HD, os pedaços do arquivo ficavam espalhados pelo disco. E na hora que você ia ler, acabava atrasando um pouco, porque a leitura, a cabeça de leitura e gravação tinha que passar por vários locais para reunir todos os pedaços do arquivo e entregar para o sistema operacional. Hoje, os sistemas operacionais eles são mais inteligentes. Eles tentam sempre manter, né, os arquivos o mais próximos, os pedaços dos arquivos o mais próximos possíveis. Então hoje a desfragmentação é praticamente desnecessária para isso. Eu lembro que fazia isso naqueles computadores, né, aqueles cabeção ainda, isso. né? Aí tinha que ficar lá passando devagarzinho, cada pedacinho do arquivo já movendo para lá, movia para cá, movia para lá. Exatamente. Mas depois o computador ficava um pouquinho mais rápido. Exatamente, porque aí os arquivos estavam todos, pelo menos todos os pedaços daquele arquivo estavam todos juntos, era mais fácil de ler o arquivo do disco. Bom, ninguém respondeu ainda a pergunta, Gilberto. Engraçado, eu achei que fosse a primeira a ser respondida. Se quando você está na navegação anônima, você está anônimo de verdade ou não. Exatamente. Na internet. Bom, a resposta é não. Na verdade, o que acontece na navegação anônima, e o nome é horrível, né? Foi dado o nome de navegação anônima, mas não te torna anônimo na internet. O que ele faz basicamente é tudo que você acessou na internet usando a aba de navegação anônima e que gravou arquivos temporários no seu disco histórico de navegação, eles são apagados quando você fecha a janela. Então, ou seja, ele na verdade esconde o seu rastro de navegação no seu computador, mas a navegação convencional, né, a navegação para a internet é exatamente igual a um navegador convencional qualquer que não esteja utilizando a aba de navegação anônima. Bom, ainda estão chegando perguntas aqui para você, mas a gente tem algumas da semana passada que não foram respondidas, né? O Anderson está perguntando, meu celular foi roubado, tem como localizar pelo número do telefone com ele desligado? Tem algum aplicativo para isso? Não tem, Anderson. Se o smartphone está desligado, né, ele não está gerando nenhum tipo de informação para a rede de celular, né? Nem para a rede de Wi-Fi, nada disso. Então, eu não tenho como localizar o aparelho se ele não está emitindo nenhum sinal, né? Basicamente essa aqui é a ideia. Olha, chegou a pergunta do Wanderson aqui. Eu tenho uma Smart TV e uso Chromecast. Parei de usar a internet nela. Eu corro o risco de infectar a minha televisão? Na verdade, eu acho que ele pareia a internet. Pareia. Isso, pareia a internet nela. Na verdade, se a TV não está conectada exatamente na internet, né, na verdade o que acontece é que quem está conectado à internet é o seu computador, smartphone ou tablet. E a imagem, né, a tela do seu dispositivo é que foi clonada para a TV. Então a TV teoricamente não tem conexão com ninguém a não ser o seu dispositivo. A chance de infecção é mínima nesse caso, né? Continuo aqui com a pergunta dos nossos ouvintes. A Evelyn perguntou o que é inteligência artificial e qual é a melhor marca de Smart TV para se comprar. Então, Evelyn, vamos lá. Começar pela inteligência artificial. Na verdade, inteligência artificial não é exatamente uma inteligência como a gente conhece dos humanos, né? Na verdade, o que é um algoritmo, um programa, uma questão mais simples, um programa de computador que ele toma decisões baseado em informações que ele tem. Então, basicamente, ele não pode, não vai criar nada. Ele, na verdade, tem uma certa base de informações que pode ser muito grande e baseada nessa quantidade de informações que ele tem, pode ser comportamento de pessoas, pode ser
comportamentos, ações ou procedimentos que são feitos, ele toma decisões e aí, aparentemente parece que ele é um inteligente. Na verdade, depende muito também do que você considera inteligente, né? Essa situação. Mas, em suma, o que ele vai fazer é tomar decisões baseadas em informações, numa base de dados grande de informações que ele tem para isso. Então, essa aqui é a ideia de inteligência artificial. É um algoritmo, é um programa que vai fazer esse procedimento. E a televisão, das televisões que tem, não falando exatamente de qualidade de imagem, mas de recurso, as televisões da LG e da Samsung normalmente hoje têm os melhores aplicativos e a melhor plataforma de aplicativos. Então você vai ter uma variedade maior de aplicativos para usar nessas televisões especificamente. O Márcio faz uma pergunta que muita gente já fez sobre o WhatsApp, que faz um backup sem a gente pedir, sem a gente autorizar. Isso. Da penúltima atualização do WhatsApp para cá, o WhatsApp passou, mesmo pessoas que marcaram, que não querem fazer backup das suas conversas e fotos e vídeos na nuvem, mesmo que eu marcando que eu não quero fazer backup na nuvem, ele faz um backup automático 2 horas da manhã no próprio aparelho. Então, se você for lá na pasta do WhatsApp dentro do aparelho, tem lá uma pasta chamada de backups. E aí ele grava os últimos 7 dias, né, de backups no seu próprio aparelho dessa situação. Ele faz provavelmente isso por uma questão, talvez, de recuperar alguma coisa interna do aplicativo. Não ficou claro. Na verdade, o WhatsApp mudou isso e não avisou a ninguém, não falou nada assim, declaradamente por que ele faria isso. Mas ele mantém os últimos 7 dias de mensagens armazenadas no próprio aparelho. Sempre por cima? Sempre por cima. 7 últimos dias. Aí no 8º dia ele volta para o que seria o primeiro. Seria o primeiro dia, mais o mais antigo. Exatamente, né? Isso aí. Para terminar, o William dizendo, olha, eu uso o meu videogame, um PS4, para navegar nas redes sociais, provavelmente pela televisão, né? Sim. Onde geralmente existem links maliciosos. Existe a possibilidade do console ficar infectado? Também não. Normalmente o console também não é utilizado um sistema operacional mais seguro, né? E a chance é mais difícil também de ter algum tipo de código malicioso para console especificamente. Então, como, do mesmo jeito da televisão também, eles usam sistemas operacionais que não é, por exemplo, o Windows, né? Então, como é uma comunidade, né, ou uma quantidade de dispositivos mais restrita, isso é mais difícil de ter um vírus especificamente para isso. Tá certo, Gilberto. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, pelas respostas ao quiz também. Lembrando que nosso CBN Tecnologia está no podcast. Escolhe lá a sua plataforma de podcast preferida e olha lá pra gente e ouve, se quiser ouvir com mais calma, com mais tranquilidade, ou mesmo que não conseguiu pegar o comentário todo, tá todo ele lá no podcast.